Essa live é um convite para a sua transformação. Quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que talvez a sua vida não seja tão aleatória quanto parece? Que talvez as situações pelas quais você passou, se foram situações boas ou ruins, elas seguem uma ordem que é invisível, uma lógica profunda que poucos conhecem. Desde a antiguidade, mestres espirituais, filósofos, buscadores têm falado muito sobre leis universais que regem tudo o que existe. E o maior deles é o Hermes Trismegisto, conhecido também como o mestre dos mestres. Ele foi o único que teve a capacidade de reunir essas verdades e ensinamentos que atravessam séculos e chegam até hoje na nossa vida em formas bem peculiares, que nessa live eu vou mostrar para vocês, que são as 7 leis herméticas. Elas não são só dogmas religiosos, nem teorias complicadas que muita gente coloca. Elas são princípios naturais válidos para todo mundo, independente da cultura, da crença ou da época. E quando a gente conhece essas leis, quando a gente descobre isso, é como descobrir um manual oculto da vida. E melhor ainda, quando a gente aplica ela, tudo pode mudar em nossa maneira de ver como enxergar o mundo, como lidar com problemas e como criar o seu futuro, que é o que a gente veio aqui para aprender. Então, hoje eu vou te explicar cada uma dessas leis de um jeito bem simples, com exemplos práticos para que você não só entenda, mas para que você sinta como usar isso no seu dia a dia vai fazer toda a diferença. Então, respira fundo, abra sua mente e venha comigo nessa jornada. Quero agradecer a todos que estão aqui nessa live. Quero pedir para que, se você não é inscrito ainda, gostar desse tema, se inscreva, deixe o seu like, comenta, compartilha, para que isso possa chegar a muito mais pessoas. Para quem não me conhece, sou Vá Favarin, sou numeróloga, sou amante de autoconhecimento, sou ativista da consciência crística, que as leis de Cristo, através das cartas de Cristo, falam muito das leis herméticas. Então eu decidi fazer essa live para mudar isso. Então já aproveita, já compartilha isso para pessoas que também têm essa visão. E a primeira dessas leis, a primeira delas é a lei do mentalismo. O que ela traz? Que tudo, exatamente tudo, começa na mente. Ela diz: o todo é mente, o universo é mental. E o que isso significa? Que tudo que existe começa com um pensamento. Olha ao seu redor. Essa cadeira ou esse sofá onde você está sentado, ou na cama onde você pode estar recostado ou vendo esse vídeo, alguém um dia já imaginou isso antes de existir. Essa roupa que a gente veste, alguém já desenhou primeiro na mente antes de poder costurar. Tudo nasce no plano mental antes de virar realidade. Preste atenção nisso. Agora pensa na sua própria vida, que é o ponto X dessa live. Como é que a gente vai usar isso em nossa vida? Os resultados que você tem hoje no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na saúde, começaram dentro da sua mente. E talvez você tenha permitido pensamentos de escassez, de medo, de dúvida, e eles foram moldando a sua vida com essas escolhas mentais. Quer ver um exemplo simples disso? Imagine duas pessoas que desejam abrir um negócio. Uma, ela acredita profundamente que esse negócio vai prosperar. A outra acha que vai falhar. Adivinha quem age com mais confiança?
busca mais oportunidades e tem mais chances de dar certo. A diferença está na programação mental de cada um de nós. E como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Seus pensamentos, prestem bem atenção nisso, atenção mesmo, seus pensamentos são como sementes. Você pensa e você criou uma oportunidade. Se for positiva, aquilo vai frutificar da mesma maneira que for negativa. Se você começar a trocar suas crenças por crenças fortalecedoras, por crenças positivas, visualizar com clareza aquilo que você deseja criar, com absoluta certeza você vai começar o primeiro passo a mudar, porque tudo, exatamente tudo, começa na mente. Eu quero trazer uma frase aqui para que você se lembre sempre disso. A qualidade da sua vida nunca será maior que a qualidade dos seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Observe o que eles querem te dizer. E comece a tomar conta disso. Essa é a primeira lei, que é a lei do mentalismo. A segunda lei é a lei da correspondência. A máxima dela é: o mundo externo reflete o mundo interno. Vamos prestar atenção. Ela diz exatamente assim, ó: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Prestem atenção novamente como essas leis conversam, tanto a primeira lei, que é a lei do mentalismo, quanto essa segunda, que é a lei da correspondência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe harmonia entre todos os planos da vida: o físico, o mental, o espiritual. E mais, pessoal, o que você vê no seu mundo externo é um reflexo do que acontece no seu mundo interno. Prestem atenção. Comecem a observar. Se dentro de você existe confusão, medo, raiva, cedo ou tarde, isso vai se manifestar em sua vida através de relacionamentos difíceis, falta de oportunidades ou problemas de saúde. Por outro lado, né, quando você cultiva a paz interior, a confiança, a clareza, o mundo exterior ele começa a responder da mesma forma. Façam exercícios sobre isso. Essa live é para que você exerça esses ensinamentos. Então, se você quer mudar a sua realidade, mude primeiro. Comece a olhar para dentro. Comece a se perguntar: o que em mim está criando a situação que eu não quero? Organize a sua mente, o seu coração em congruência. Pratique o autoconhecimento. E isso que eu estou falando para vocês aqui é nada mais nada menos do que praticar o autoconhecimento. Exemplos práticos sobre isso. Sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo? Normalmente, a vida dela só traz mais motivos para reclamar. Já aquela pessoa que pratica a gratidão, pratica observar coisas positivas, parece que os milagres começam a acontecer ao redor dela, pipocam ao redor dela. Né? Pequenos milagres, pequenas coisas acontecendo no seu dia a dia. E uma frase para você lembrar disso, que é importante. O seu mundo externo é um espelho perfeito do seu mundo interno. Preste atenção nisso. A terceira lei, a lei da vibração. Tudo, pessoal, tudo, exatamente tudo que existe está em movimento. E essa terceira lei, ela mostra pra gente que nada está parado, tudo está vibrando. Tudo no universo é energia, meus amores, tudo, tudo, tudo. Tudo aquilo que parece sólido, na verdade, é uma vibração menos rápida que cria a ilusão da densidade.
mas tudo está vibrando numa frequência, tudo. E isso inclui você, seus pensamentos, suas emoções, sua fala e suas ações. Então percebam que tudo, exatamente tudo é energia e tudo está vibrando. Quando você está feliz, confiante, cheio de gratidão, a sua energia ela é alta. E aí você começa a atrair pessoas, situações alinhadas com esse estado. Por outro lado, quando você está triste, com medo, com raiva, sua energia cai drasticamente. E você atrai experiências que combinam com essa vibração de caos. Quer ver Vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos observar aqui. Observe como você se sente ao acordar. Isso é importante. Se você acorda numa sintonia densa, já no medo, na preocupação, situações para você ter mais medo e mais preocupações vão acontecer. Como é que a gente muda isso? Sabe? Um ponto importante é a música. A música, lógico, música de qualidade, novamente, né? Ela tem esse dom de mudar a nossa vibração. A oração, a meditação, os exercícios para que você realmente elevar a sua frequência. E são esses. Ouvir coisas que são positivas. Saia dessa coisa total de desgraceira que tem na TV. Desculpem a palavra, mas é o correto. Porque isso só vai baixar a nossa frequência. Outra coisa que você pode fazer é evitar ambientes ou conversas que drenem a nossa energia. Exemplos práticos. Quando você encontra uma pessoa e você sente alguma coisa pesada, densa, isso logo vai mexer com a sua frequência. Ou, ao contrário, você encontra alguém quando a presença dessa pessoa ilumina o ambiente. Isso são vibrações. Uma pessoa que vibra no denso, ela acaba com a frequência do ambiente. E a pessoa que vibra no positivo, que está na gratidão, que está olhando para o lado positivo da vida, isso não é viver no mundo de Alice, não. Mas é buscar oportunidades para você vibrar diferente. Isso vai ajudar muito. Frases para que você lembre disso. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você vibra. Prestem atenção, de novo eu vou repetir. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você está vibrando. A quarta lei, a lei da polaridade. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Prestem atenção, ó, no universo, exatamente tudo tem um oposto. E, na verdade, é apenas o extremo da mesma coisa. Quer ver exemplos? Frio, calor, são apenas diferentes em graus de temperatura. Luz, sombra, são diferentes em graus de intensidade e de claridade diferente. O amor, o ódio, são emoções da mesma escala, só que em distorção uma da outra. Percebem que são polaridades? E o que essa lei ensina? Que nada é absoluto. Nada é estático. Mesmo nas situações muito ruins, existe um lado bom, escondido, e vice-versa. Cabe a nós escolhermos em qual dos polos a gente quer viver. Tudo, exatamente tudo é escolha. E como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Quando algo ruim acontece, procure o aprendizado que está escondido atrás disso. Lembre-se de que toda dor pode ser transformada em força.
Porque quando você sente só a dor, você fica preso na densidade. Mas o que essa dor quer me mostrar? Qual é a força que eu preciso desenvolver? E uma coisa muito importante, não luta contra a sombra. Apenas aprenda a acender a luz da sua consciência nisso. Ou seja, o que isso quer me fazer aprender? Quer um exemplo prático? Vamos pensar assim. Uma perda pode destruir alguém. Ou essa perda pode ser uma grande oportunidade para despertar essa pessoa para uma nova vida, mais forte, mais verdadeira. Tudo vai depender de como ela decide olhar para essa experiência. Então, novamente, sabe, uma frase que você pode levar dentro dessa lei é a seguinte: não lute contra a sombra, acenda a luz. Mude a sua maneira de ver. A quinta lei, a lei do ritmo. Tudo, exatamente tudo, tem ciclos. E essa quinta lei, ela é uma lei de fluxo e refluxo. O que isso traz para a gente? Na numerologia, a gente sabe que a nossa vida é pautada em 9 ciclos. Todos esses ciclos, eles são ciclos de momentos de vida. E a lei do ritmo mostra isso. A vida se move como se fosse ondas, em altos e baixos, dias de sol, dias de chuva, dias de tempestade, dias de frio, dias de calor. Mas a natureza, ela mostra isso pra gente, que as estações, elas estão mudando. As marés podem subir, podem descer. O coração, ele bate alternado, contração e também a expansão, né? Ele contrai e ele expande, ele contrai e ele expande. Então, tudo tem o seu ritmo, né? E se você entende essa lei, você acaba não se desesperando quando as coisas parecem não dar mais certo, porque é o ritmo. E você vai saber que tudo passa, tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons. Mas quando você entende essa lei, você não trazendo desespero, você mantém esse ritmo mais para o lado positivo, tá? Esse ritmo ele vai te levando mais para o lado positivo. Ele não vai te dando mais tombos. Por quê? Porque você mudou a sua maneira de ver e você está entendendo as leis universais. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Pega esses períodos difíceis que, sabe, que parecem muito duros de viver para poder aprender a se preparar para uma nova fase mais positiva, uma fase boa. Aproveita os períodos de fase positiva, de alta, né? Para você crescer, mas sem se acomodar, que é o mais importante. Aceita o ritmo natural das coisas sem lutar contra ele. Que esse que é muito difícil. Porque quando a gente percebe alguma coisa, a gente quer lutar contra. Não, isso não pode acontecer, estava assim, daquele jeito, agora está desse. Calma, respira. Entende a lei do ritmo. Exemplos práticos para a gente trazer isso, né? Vamos pensar aqui. Empresários que prosperam, seja lá o ramo que for, eles entendem isso muito bem. Eles entendem que o mercado, seja ele mercado de atuação, tem ciclos. E a pessoa que entra em pânico numa crise fecha as portas. Isso já aconteceu com muitos empresários. Mas quem aproveita esse período para se reinventar, ele sai mais forte. A resiliência é o
que eu posso fazer de diferente? Por que que isso está aqui agora? Como é que eu posso mudar? Quais são as ações que eu posso tomar? Porque a vida, ela é a dança em ondas. Então, o que que você tem que fazer? Realmente surfar em cada ritmo. Surfar nessas ondas e entender o que você pode fazer de diferente para se manter sempre mais resiliente, mais forte. Esses períodos mais áridos, eles vão começar a diminuir. A sexta lei, que para mim é a lei mais causativa do universo, e é uma lei maravilhosa, é a lei da causa e efeito. Pessoal, nada, exatamente nada acontece por acaso. Primeiro, o acaso não existe. Essa sexta lei, ela diz o seguinte: toda causa tem o seu efeito. E todo efeito tem a sua causa. Não existe sorte e nem azar. O que você está vivendo hoje é o resultado daquelas sementes que você plantou lá na lei do mentalismo, que é a primeira lei. Consequentemente, ou não, o que você plantou, você vai colher. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Presta atenção nisso. Você mudando as suas atitudes hoje, nesse ciclo, você colhe. Você não vai poder plantar banana e querer colher abacaxi. São coisas diferentes. Só que isso não é punição e nem recompensa. É só a lei funcionando. Então, como é que a gente pode praticar isso no nosso dia a dia, aplicar isso no nosso dia a dia? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, a gente tem que ser 100% responsável pela nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ser 100% responsável pela vida é desafiador. Porque a gente tem que parar de culpar os outros pelas circunstâncias do que acontece em nossa vida. E isso a gente foi ensinado errado, né? A gente foi ensinado a culpar o outro. Começa a criar causas consciente. Começa a agir alinhado com o que você deseja colher. E aí, fatalmente, sem absoluta dúvida, você vai colher o que você está plantando. Então, seja consciente, responsável. Quer ver um exemplo prático? Uma pessoa que cuida da saúde todos os dias, dificilmente ela terá uma doença súbita ou sem explicação. Já aquela que ignora os sinais do corpo, com absoluta certeza ela está plantando consequências futuras. E isso é essa lei em ação com absoluta presteza. Uma frase que você, para poder lembrar você disso no seu dia a dia, você não está sendo recompensado e nem punido. Você está apenas colhendo o que você plantou. Presta atenção. Você não está sendo punido e nem recompensado. Você só está colhendo o que você plantou. E a sétima lei, que é a lei do gênero. A lei do gênero, ela traz o seguinte: a criação, toda a criação, ela precisa do masculino e do feminino. E essa lei, ela tem algumas distorções aqui na questão da postura do masculino e feminino sexual, mas nada disso é sexo, na vertente sexual. É o masculino do 1 e o feminino do 2. É o masculino da ação e o feminino da passividade. E ela diz que tudo tem um princípio masculino e feminino. Então, a gente não está falando aqui realmente de homem e mulher, mas a gente está falando de energia. A energia masculina é a energia da ação, da decisão, do movimento. E a energia feminina é da receptividade, da intuição, da criatividade.
Para criar qualquer coisa na vida, você precisa dessas duas leis funcionando, o masculino e o feminino. Uma ideia feminina precisa de uma ação masculina para virar realidade. Então, tudo que você imagina que é o feminino, que é a energia do dois, você precisa de ação do um para que isso aconteça. Muita ação sem intuição acaba virando esforço cego. Muita intuição sem a ação vira um sonho não realizado, vive só no mundo mental. Isso é um perigo? Os devaneios, né? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Equilibrar a razão e a emoção. A razão e a emoção. Tá tudo aqui, ó. O masculino e feminino em energia, né? Os dois lados do cérebro. Comece a ouvir a sua intuição, mas também faça planos que sejam concretos para que isso aconteça. Respeite o ciclo criativo. Concepção, gestação, nascimento das duas ideias. Então, veja só, a gente quer que tudo aconteça para ontem. Você começou a mudar alguma ação sua e você acha que porque você mudou hoje, só que você fez errado 50 anos da sua vida, amanhã vai ser uma nova realidade. E não é. Tudo tem o tempo de maturação, que é a lei do ritmo. Percebe como elas conversam? Todas elas? Né? Então, uma frase que você pode trazer para lembrar disso é que a verdadeira criação ela acontece quando o masculino e o feminino trabalham juntos dentro de cada um de nós. Isso é você entender essa lei do gênero, que é a lei da ação e a lei da criação. Então, tudo aquilo que você quer criar, você tem que ter ação. Tudo que você tem ação, você tem que botar para criar. Ou seja, você tem que fazer o masculino e feminino dentro de você. Eu quero fazer um convite agora para você para transformação mesmo. Agora que você já teve a ideia de como essas leis funcionam, vamos recapitular aqui. A lei do mentalismo. Tudo começa na mente. A lei da correspondência. O mundo interno cria o mundo externo. A lei da vibração. Tudo, exatamente tudo é energia e está em movimento. A lei da polaridade. Tudo tem dois lados, tudo tem o seu oposto, diferente só em graus. O ritmo, tudo tem ciclos. A causa e efeito, nada, exatamente nada é por acaso. E a lei do gênero, que a gente acabou de falar, que a criação ela precisa desse equilíbrio. Essas leis, elas não pedem para que você acredite nelas cegamente. Mas elas pedem para que você possa experimentar. Então, todas as ações daqui para frente que você vai fazer, lembre dessas leis. E comece a praticar isso no seu dia a dia. Você pode fazer o seguinte, escolhe uma lei por semana e aplica na sua vida. E comece a observar os resultados. E com absoluta certeza você vai perceber que começa a entender melhor os acontecimentos da sua vida e você vai fazer escolhas mais conscientes. E vai começar a criar uma realidade mais alinhada com o que você realmente é e aquilo que você quer. Então, escolhe mesmo uma delas por semana. Faça esses exercícios. Porque, prestem atenção, o hermetismo, ele não é místico. Ele não é distante. Ele é a prática na vida real. Quando você entende essas leis, você para de se sentir vítima do acaso e começa a se tornar realmente um co-criador da sua própria história. Então eu te pergunto,
Qual dessas leis mais mexeu com você? Põe aqui nos comentários. Qual dessas mais mexeu com você? É aí que você vai ter que começar a trabalhar. Compartilha isso com quem precisa ouvir essas verdades. E acima de tudo, pessoal, lembre-se, quando você muda por dentro, o universo muda por fora. Lembre-se disso. Eu vou repetir porque isso é maravilhoso. Quando eu entendi isso, é mudando dentro que o universo inteiro muda por fora. Porque nada acontece fora da gente, tudo acontece aqui dentro. Então, eu quero agradecer você por estar aqui comigo, por ter me ouvido. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, fala se você gostou, se você não gostou, põe as suas dúvidas e vamos junto construir uma nova realidade. Eu te espero do outro lado. Até o próximo vídeo.